Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje: fome na Europa. Fome na Europa. Vamos ver o que é isso. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Vocês ouviram bem. Eu não disse fome na Ásia, eu não disse fome na África, eu não disse fome nas Américas. Eu disse que o tema de hoje é fome na Europa. Ô André, o que você está querendo falar com isso? Vamos lá. Mas do que você está falando, André? Europa é continente primeiro mundo. Está falando o quê? Bom, pois é. As notícias que trarei hoje, só a mídia independente trouxe. A grande mídia não trouxe. A grande mídia está ignorando esses fatos. Estas notícias, a grande mídia não trouxe e nem comentou. Se comentou algo, foi em notinhas pequenas, sem destaque. Sabe quando põe uma notinha só para constar? Como eu falei no programa de rádio passado, a grande mídia não traz as notícias mais importantes do mundo. E essa é fundamental para os destinos geopolíticos do planeta. Provavelmente não afetará tanto o Brasil, porque o Brasil é o celeiro do mundo, tem uma segurança alimentar. Mas atingirá em primeiro lugar a Europa. Eu vou explicar porque é uma mudança geopolítica que a grande mídia não está comentando, mas as mídias independentes já comentando. Então, acompanhe pelas mídias independentes, você vai pegar todos os detalhes do que está acontecendo. Mas eu vou explicar os detalhes. Bom, mas afinal de contas, o que está acontecendo na Europa? Para de mistério aí e fala de uma vez, tá bom? Pois é, os agricultores da Holanda estão fazendo mega manifestações. Não são manifestações pequenas, de 2 ou 3 numa cidade. Mega manifestações com milhares de tratores e caminhões. Milhares de tratores e caminhões. E a grande mídia não fala. Bom, naquele país com milhares de tratores, nas estradas e cidades, eles estão parando estradas, estão chegando nas cidades, estão fazendo mega manifestações. Isso não merece a notícia da grande mídia, mas a mídia independente está falando. Isto porque o governo holandês está adotando medidas que fecharão com 30% das fazendas na Holanda. Isso já foi feito o cálculo. 30% das fazendas na Holanda fecharão com essas medidas. E justamente agora, olha aí, agora depois da pandemia, né? Então a gente pensou, bom, vamos recuperar a economia, né? Vamos recuperar tudo, mas justamente agora, depois da pandemia, com crise de abastecimento nos supermercados, então na Europa já não é novidade, aqui no Brasil a gente sabe disso, que muitos supermercados estão com crise de abastecimento de alimentos, né? E alta na inflação, então inflação alta e sem alimentos, então uma situação na Europa e no mundo inteiro, claro, isso chegou no mundo inteiro, mas aqui não tanto porque aqui é o maior produtor de alimentos do mundo. Mas na Europa, crise de abastecimento dos supermercados e alta na inflação. E aí o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, quer reduzir o rebanho bovino. Eu vou repetir. Ele quer reduzir o rebanho bovino, que produz carne e leite, alimentos básicos. E a produção de alimentos na Holanda. Eu vou repetir porque parece uma coisa assim
louca, absurda, impensável, mas vou repetir. O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, né, quer reduzir o rebanho bovino e a produção de alimentos na Holanda. Você ouviu bem. Na prática, a medida que ele está implementando fechará 30% das fazendas na Holanda. 30% das fazendas na Holanda. Gerando, evidentemente, muito desemprego, porque a agricultura não é só o produtor, é o caminhoneiro que faz o transporte. Então é toda uma rede de abastecimento. É o supermercado que faz a venda final, o mercadinho. Então, causará muito desemprego e falta de alimentos para a população holandesa. Então, é uma medida que parece assim absurda. Mas ele está tomando. E eu vou falar das justificativas ridículas que está usando. E vou dizer para vocês o que provavelmente realmente está acontecendo. A justificativa ridícula para essas medidas é que o governo holandês está preocupado com o aquecimento da terra. Olha aí que bonitinho. A população pode morrer de fome. O supermercado pode ficar sem alimento. Agricultores sem trabalho. Mas aí o clima da terra fica ajustado. Olha que bonitinho, né? Olha que bonitinho, né? Então ele está preocupado com o aquecimento da terra. Tão preocupado que não tomou essas medidas com os aviões. Tão preocupado que a Europa voltou a queimar combustível fóssil. De tão preocupados que eles estão com o aquecimento da terra, né? E quer reduzir as emissões de óxido de nitrogênio em 95% até 2030. Depois eu vou fazer um comentário sobre esse 2030, né? Chama atenção, né? Mas depois. E, ainda dentro deste raciocínio ridículo, o governo holandês, na voz de seu primeiro-ministro, Mark Rutte, afirma que o óxido de nitrogênio provém do esterco e da urina dos bovinos e do uso de amônia nos fertilizantes. Então, tudo bem. 30% das fazendas fechadas, grande desemprego, desabastecimento, sem alimentos nos supermercados, tudo isso pode por causa do clima, por causa da temperatura da terra. Olha que bondade, olha que gente boa. Eu estou falando gente boa porque eu vou chegar aí nas minhas hipóteses do que realmente está acontecendo. Então esse argumento é ridículo e os agricultores holandeses não estão engolindo. Por isso, eles precisam reduzir o rebanho bovino. Então está emitindo muito óxido de nitrogênio, né, no ar. E a produção de alimentos agrícolas, por causa dos fertilizantes. Olha que argumento bonitinho, né? Então pode ter desemprego, pode ter fome, pode ter desabastecimento, contanto que o clima da terra melhore. Olha que gente boa, amorosa, né? Que só pensa no bem, né? O que será que está acontecendo? Eu vou dar a minha hipótese, você fica com a sua. Você pode achar que a minha esteja exagerada ou não, mas nós precisamos raciocinar sobre o que está acontecendo lá. Ou seja, provocar fome generalizada e desemprego em massa. Então, reduzir a produção de alimentos é produzir fome e desemprego. Isso pode. Agora, o clima da Terra tem que melhorar, tem que abaixar um pouquinho. Olha que bonitinho. Então,
Ou seja, provocar fome generalizada e desemprego em massa não tem problema algum. Não tem problema. Contanto que melhoremos o clima da Terra. Olha que gente boa. Olha que gente boa. É por isso que milhares de agricultores e caminhoneiros da Holanda estão fazendo uma mega manifestação naquele país. Então, milhares de tratores, milhares de caminhões, com milhares de tratores e caminhões. Agora, um detalhe importante. Os agricultores da Itália, Polônia e Alemanha se juntaram às manifestações convocadas pelos holandeses. Vamos entender o porquê? Você lembra daquela época que diziam fique em casa? Que pela primeira vez na história, todo o planeta foi induzido a ficar em casa. É a primeira pandemia que não são apenas os infectados que ficavam em casa em quarentena, porque nas pandemias antigas, quem estava doente ficava em casa, ficava em quarentena. Isso é normal. Agora todos ficaram. Parou a economia, empresas quebraram, e aí temos esse resultado no mundo inteiro, de empresas que quebraram. Nós temos resultado também de inflação no mundo inteiro. Tudo isso por causa dessa medida. Então, os agricultores da Itália, Polônia e Alemanha se juntaram às manifestações convocadas pelos holandeses por um motivo. O receio desses agricultores é que as mesmas medidas sejam adotadas na sequência nos demais países europeus. Lembra como aconteceu? Eu me lembro muito bem. Eu estava aqui no Brasil acompanhando as notícias da Europa, do que estava acontecendo na Itália e na Alemanha. Na Alemanha, eu acompanhei por um youtuber da Alemanha. E aí, começou a fechar cidades, começou a proibir pessoas andarem na rua. E a gente ficava na dúvida, será que isso vai chegar aqui? E chegou. Então são medidas internacionais, o que já chama atenção, né? E aí acontece o seguinte, o que os agricultores da Itália, da Polônia e da Alemanha têm receio é que essas mesmas medidas irão para a Itália, Polônia e Alemanha. E aí, provocando desemprego e fome. Agora, por que alguns países europeus estão adotando essas medidas para gerar desemprego e falta de alimentos? Essa justificativa do clima é bobagem. Isso aí não cola mesmo. Não cola nem para os agricultores, nem para ninguém. Então isso aí é bobagem. Mas por que haveria essa movimentação? E aí que eu falo para vocês o seguinte. Nós temos que entender a nova geopolítica. Vamos lembrar. A nova geopolítica é feita de nova ordem mundial, que não é teoria da conspiração, mas como as organizações econômicas fizeram a sua movimentação depois do final da Guerra Fria
depois da dissolução da União Soviética. Então fizeram a nova ordem mundial. Isso é histórico, você vai ver nos livros de história. E essa nova ordem mundial, ela tem o seguinte problema. Ela foi feita de um modo perverso. Então, com essa nova ordem mundial sendo feita de uma maneira perversa, o que acontece é o seguinte. É um grupo de bilionários que querem dominar o mundo. Infelizmente, eu adoraria que fosse realmente uma teoria da conspiração, mas não é. E dessa forma, esta nova ordem mundial tenta se implantar no mundo com medidas draconianas, com medidas desse tipo, porque simplesmente eles acreditam que tem muita gente no mundo. Então adotam medidas deste nível. Então, o que realmente está acontecendo na Holanda é que propositalmente essas medidas estão sendo adotadas e provocarão desemprego e fome. Desta forma, o que acontece lá é o seguinte: essa nova geopolítica tem a nova ordem mundial de maneira perversa. Agora, está se formando para se contrapor às forças independentes. E as forças independentes tem alguns países envolvidos já que procuram combater esta nova ordem mundial. E desta forma, existe então essa nova geopolítica. Então, das forças independentes contra a nova ordem mundial, que quer se implantar dessa maneira. E, André, hoje você está na teoria da conspiração pura, etc. Gostaria muito que fosse uma mera teoria da conspiração e que, na verdade, não houvesse uma nova ordem mundial, não houvesse esses planos perversos. Mas, infelizmente, eles existem e já estão atingindo a Europa. A Holanda provavelmente será um balão de ensaio. Começa por lá e vai para os demais países. Então, a preocupação deles não é com o clima do mundo. A preocupação deles é com a população grande. E aí você pode me dizer assim, não, André, olha, hoje você está exagerando um pouquinho, não é bem assim. É que quando você estuda que esse pessoal fez uma agenda, essa agenda está estabelecida no Fórum Econômico Mundial, pelo Schwab. E é justamente a Agenda 2020-2030, com uma série de medidas que terminarão com aquela frase que ficou famosa no artigo, né, do Fórum Econômico Mundial. Eles diziam assim: você não terá nada e será feliz. Então o plano é de domínio total realmente da economia, infelizmente. Só que, no passado, a maioria de nós veria esse plano como mera teoria da conspiração. Hoje, nós estamos mais cientes, nós estamos mais conscientes, estamos acordando. E é muito importante que nós acordemos para que esses planos não nos peguem de surpresa. E que combatamos
todo esse tipo de planejamento que quer destruir a economia das pequenas empresas, dos pequenos agricultores, dos caminhoneiros. Então, a revolta dos agricultores da Holanda, apoiada por agricultores da Itália, Polônia e Alemanha, é uma revolta que se justifica e que eles estão lutando pelo emprego, pela sobrevivência, pelos alimentos, pela segurança alimentar. Então é uma situação muito difícil que está sendo implementada. Porque na época da pandemia, poderia haver uma quarentena, como sempre houve na história, para os infectados. E o restante da população permaneceria em atividade normal. Isso prejudicou a economia do mundo inteiro, provocou uma inflação internacional. E agora, depois de tudo isso, quando a economia pode se recuperar e as pessoas podem voltar a uma vida normal, se planeja tudo isso, se planeja redução de produção de alimentos, olha, e com essa desculpa, não, nós estamos preocupados com o clima do mundo, não é nada clima do mundo. É realmente uma situação dessa nova ordem mundial. E eles fizeram uma agenda 2020 e 2030. Por isso que eu falei assim, interessante, né, que eles querem reduzir a emissão de óxido de nitrogênio em 95% até 2030. Olha aí, é a agenda 2030. Então o que nós precisamos é ter muita consciência. Agora, o que acontece? Nós estamos despertando a nossa consciência como nunca despertamos na história. E isso está fazendo toda a diferença. Vamos lembrar que o problema que vivemos na atualidade é um problema da geopolítica internacional. Não é um problema localizado no Brasil. Que precisamos cada vez mais ter consciência e cada vez mais lidar de uma maneira adequada. É a nossa consciência que pode salvar o planeta. Mas não desse aquecimento ridículo que eles falam, mas com alimentos para toda a população, com empregos. Então, é a resistência nossa, da população mundial. Então, estamos diante de uma situação geopolítica internacional que precisamos estar cada vez mais conscientes. E essa nossa consciência vai ser, na minha opinião, a salvação do planeta. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. Cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.